Olá pessoal, vamos à quinta aula de Excel 2016 configurando impressões. Na aula de hoje vocês vão estar aprendendo a configurar de maneira correta impressões no Excel 2016. Vamos lá? Olá pessoal, hoje vamos iniciar a quinta aula de Excel 2016, configurações de impressão. Na aula de hoje vocês vão estar aprendendo a fazer totalmente a configuração de uma impressão, ok? Chegou a hora de imprimir a planilha? Então espere um pouco. Algumas etapas são importantes, devem ser realizadas antes da impressão da planilha. Primeiro, você deve finalizar as formatações e configurar o aspecto relacionado à impressão propriamente dita. O ato de imprimir surge como a última etapa do desenvolvimento, ok? Vocês vão primeiramente vir aqui nessa guia, que é layout da página, e logo em sequência clicar nesse botãozinho aqui embaixo, que ele vai me dar todas as opções de impressão, ok? Isso é muito importante. Cliquei aqui, ele vai abrir uma outra janela para mim. Pronto. Nessa primeira janela que me apresenta, aqui temos alguns detalhes, como por exemplo, eu posso deixar a folha em retrato ou a folha em paisagem, a folha em pé ou a folha deitada, ok? Uma das duas opções eu posso estar utilizando. Eu posso ajustar a folha do tamanho em porcentagem, então ela vai diminuir ou aumentar em porcentagem o tamanho da folha. E aqui o ajuste eu posso deixar em uma página apenas ou mais de uma página, ok? Então aqui ele dá esse exemplo de altura também. Tamanho do papel, existem alguns tamanhos aqui já pré-definidos, como carta, que é um pouco menor, ofício também, folha 4, que é a folha sulfite comum, folha 5, que é um pouquinho maior, e assim por diante. Você pode escolher, dependendo da sua impressora também, né? Você tem que dar uma olhada se sua impressora tem essa compatibilidade. Qualidade de impressão, por enquanto só temos apenas uma. Porém, se você utilizar demais formatações como gráficos, pode ser que você possa diminuir a qualidade e economizar no gasto de tinta, ok? Aqui no caso nós temos as opções de margem na próxima guia. Nas opções de margem, o importante para nós são essas opções de cima, que eu posso definir a margem superior, margem à esquerda, inferior e à direita. Tá? Lembrando que nas normas da BNT tem algumas regras, como por exemplo essa margem à esquerda, ela é de 3 centímetros, um pouco maior para poder fazer uma encadernação no futuro, 2 centímetros padrão na inferior, 2 centímetros padrão na superior e 2 centímetros padrão na direita, ok? Então só tem essa alteração mesmo. O rodapé é aqui em centímetros também, e o cabeçalho. O cabeçalho é o que fica em cima da página, um título, depois nós vamos ver com mais detalhes isso. E o rodapé no canto inferior, no caso você pode pôr numeração na página, etc. Centralizar a página ou na horizontal ou na vertical também eu posso estar mudando isso em margens. Aqui em cabeçalho e rodapé que eu vou dar mais detalhes. No cabeçalho, é a parte de cima do nosso documento, eu posso estar incluindo, por exemplo, página número 1, que é a página que eu estou, página número 1 de a quantidade de páginas, planilha 1, confidencial, ele vai me colocar o horário e a data que eu incluí, ou o nome do meu documento, no meu caso, meu documento se chama Carlos. Se eu quiser personalizar isso, vamos fazer um exemplo aqui, vamos colocar o confidencial, ele vai incluir isso aqui no início da minha página, certo? Se eu quiser personalizar, vem aqui em personalizar cabeçalho. Em personalizar cabeçalho, ele vai ter aqui centralizado ou à direita, como eu quiser definir. Se eu quiser colocar, por exemplo, assim, trabalho, qualquer coisa no cabeçalho, ele já vai incluir lá no meu documento, ok? Já vai incluir aqui no centro. E eu posso alterar as laterais dele também. No rodapé, o interessante dele é fazer a numeração das páginas. Então você pode numerar as páginas, isso no futuro eu irei mostrar. Porém aqui ele tem as mesmas opções que eu posso utilizar ou também personalizar o rodapé, que é a mesma coisa. Eu posso colocar, por exemplo, 01.
só para me definir a página rapidamente no centro, embaixo ele já vai incluir para mim. Aqui eu posso utilizar diferente entre pares e ímpares. Eu posso estar definindo, por exemplo, para não ter numeração par, somente ímpar. Primeira página é diferente, eu posso deixar a primeira página sem nada e o restante iniciando no 2. Dimensionar com o documento, aí ele vai diminuir o tamanho da minha impressão para ficar do tamanho corretamente. Alinhar as margens da página, ele vai alinhar centralizado com o documento para ele ficar bem. Essas duas opções deixem marcadas como padrão. Aqui em planilha você pode estar definindo a área que você quer fazer a impressão. Basta clicar nesse botão aqui, ó, e você define, por exemplo, eu quero imprimir só a tabela. Eu seleciono apenas a tabela, ele já vai aparecer ali para mim. Pressiono o Enter para confirmar, ele já está me mostrando que eu vou imprimir. Então isso aqui é muito importante também. Tá? Eu posso imprimir linhas de grade, que seriam essas linhas aqui. Ele vai ficar assim no papel. Eu posso deixar em preto e branco, qualidade de rascunho a qualidade inferior, títulos de linha e coluna, no caso aqui ele vai imprimir a numeração e as letras da coluna, ok? E assim por diante, tá? Aqui é um pouquinho mais avançado. Apertar em cancelar, o botão de atalho para você estar fazendo a impressão é o Ctrl P. Então pressione o Ctrl P, ele vai direto nessa opção de imprimir. Já de início você consegue visualizar que aqui já aparece o layout de como vai ser impresso, tá? Aqui tem algumas alterações importantes também. Por exemplo, para você imprimir, basta você clicar aqui em imprimir. Mas primeiro você tem que fazer toda a configuração, por último imprimir. Aqui é onde você coloca a quantidade de cópias, né? Você pode colocar a quantidade que você quiser. Aqui nessa linha de baixo você pode estar escolhendo a sua impressora. Então se você quiser escolher aqui e definir qual impressora você deseja, você pode escolher aqui. Aqui você tem a opção de salvar como print to PDF, significa que você pode salvar para imprimir futuramente, né? Ele já imprime num formato de impressão. Outro formato de impressão ou salva no OneNote, que é uma ferramenta de um bloco de notas da Microsoft. Aqui nas opções de baixo você tem mais coisas para você definir. Você pode imprimir somente planilhas ativas, ou seja, se você tem várias planilhas, você define apenas planilhas que têm conteúdo. Você pode imprimir todas as planilhas, independente se tem conteúdo ou não. Ou você pode imprimir apenas a seleção. Então, se você marcar essa opção, o que eu selecionei lá na tabela, por exemplo, naquela tabela, ele vai estar fazendo a impressão daquela forma, somente da tabela. Exatamente como está aqui. Aqui você pode definir a quantidade de páginas. Por exemplo, eu quero definir da segunda página até a quarta página. Então, vou colocar aqui 2 e 4. Certo? Aí ele vai fazer a impressão para mim da segunda página até a quarta página. Você pode definir isso daqui. Agrupado ou desagrupado. O agrupado ele vai definir a impressão como sequência. 1, 2, 3, assim por diante. E desagrupado, ele não vai fazer sequência. Desagrupado, ele vai imprimir cópias. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 e assim por diante. Essa opção é importante, que eu já tinha mostrado no início, mas aqui ele também tem, que é a opção de você colocar o papel em pé ou deitado, né? Que é o retrato ou a paisagem. Se eu clicar na paisagem, ele vai imprimir na lateral. Ele vai ficar um pouco maior até a tabela. Conseguir enxergar melhor. Aqui no tamanho das folhas eu tenho várias opções aqui e também tenho centímetros para poder definir. Eu posso personalizar esse papel também, ok? Mais tamanho de papel eu vou poder personalizar esse papel. As margens já cheguei a mostrar, porém ele tem 3 opções já definidas. A normal é com essa dimensão, a larga é com essa definição, que é um pouco mais larga, e a estreita com essa definição. Lembrando que a estreita você tem que tomar um certo cuidado. Tem algumas impressoras que ela não aceita esse tipo de proporção. E quando você faz a impressão, ela corta um pouco do texto. Então tem que tomar cuidado e verificar lá no manual da sua impressora se ela tem disponibilidade ou não. Ok? Aqui embaixo você tem algumas opções importantes também.
uma mostrada aqui para vocês. Sem dimensionar, você vai imprimir exatamente a planilha como ela é. Ajustar planilha numa página, ela vai comprimir a planilha, ou seja, vai diminuir o texto, vai diminuir a tabela, a imagem, para ficar apenas em uma folha. Ok? Às vezes ele pode até deformar o texto, dependendo do que você for imprimir. Ajustar todas as colunas em uma página. Também você vai ajustar, só que no caso aqui, as colunas, ok? E aqui ajustar todas as linhas numa página, você vai ajustar todas as linhas em uma página só. Ou você pode fazer os dois. Lembrando que quando eu entro nessa tela, se eu voltar aqui no meu Excel, ele já vai estar definindo aqui a partir do G, aonde vai ser feita a minha impressão, tá? Apertar o Ctrl P novamente. Aqui eu posso estar visualizando, e se eu clicar aqui em configurar a página, adivinha, ele volta para aquelas configurações que eu estava mostrando a vocês, tá? Feito tudo isso, fez a configuração, viu se não tem nada de errado, você já pode clicar nesse botão imprimir, certo? É isso, pessoal. Configurações de impressão não tem segredo, mas tem alguns detalhes a seguir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com o pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu e até mais.